rosa para menina, azul para menino. De onde será que veio essa divisão? Porque eu não sei se vocês sabem, mas por muito tempo, desde a antiguidade, o vermelho é associado à força, ao poder, e era uma cor com associações muito mais masculinas, né? Mesmo o cor-de-rosa foi uma cor usada por homens durante muitos anos. E o azul, sim, era vinculado ao feminino, mais passivo, mais contemplativo. Então, tem um momento aí que essa associação vai se inverter. E o varejo, vejam vocês, o varejo foi o grande responsável, foi uma estratégia de marketing para fazer essa distinção e para consolidar essa divisão das cores por gênero dessa forma, que é o contrário do que se usou durante muitos e muitos séculos. Então, durante o Rococó, a gente vai ver uma ênfase muito grande sobre os tons pastel, muito grande sobre os cores de rosa e inclusive na moda masculina. Então, Luís XVI usou bastante roupas cor-de-rosa, usou muito, como se fosse o sobretudo, né, a capa, não sei o nome técnico para aquilo, de seda, cor-de-rosa, bem clarinho, né? Então, até aí a gente ainda tem o vermelho e cor-de-rosa associados ao masculino, isso não mudou, e o azul ali numa transição, por quê? Porque a Madame Pompadour, que era a amante do Luís XVI, ela gostava muito de cor-de-rosa, a ponto de ter tido um cor-de-rosa, o Rosa Pompadour, criado para ela. Tempos depois, já no século XX, começa a haver ali uma movimentação maior de varejo, começa a haver essa movimentação de vender roupas prontas, e aí eles começam a querer entender qual conjunto de produtos com quais características seriam mais adequados para cada grupo de consumidores. E aí surge a preocupação com as crianças, porque as crianças por muito tempo usaram roupas brancas, tudo branquinho, e aí algum detalhe em fita, uma coisinha ou outra, normalmente fitas vermelhas, porque eles acreditavam que o vermelho tinha também um caráter de proteção, então a roupinha branca com uma fitinha vermelha, e estava tudo certo. No século XX surge esse desejo, né, essa intenção de propor uma cartela de cores para as crianças. E nesse momento, vejam que interessante novamente a questão da definição das cores, né, da classificação das cores. Nesse momento que a gente está conversando, no começo do século XX, eles consideravam todas as cores clarinhas, todos os tons pastel, como cores neutras. Porque eram cores fraquinhas, eram cores assim com pouco pigmento, com pouca característica cromática, que eles achavam que combinava com tudo, podia ser usado com tudo. Foi uma questão, inclusive, durante o Rococó, essa questão dos tons pastel, que permitiam a atualização da vestimenta com acessórios e complementos de diversas cores, justamente em função dessa característica mais apagadinha, mais com valor mais alto, né, mais clarinha desses tons pastel. Então foi um colorido que ficou conhecido desde sempre como sendo muito versátil, permitindo uma atualização muito grande dos looks. Mas voltando ao século XX, eles criaram essa definição, eles achavam que tons pastel por si só, por serem clarinhos e aí por combinarem com várias outras cores, eram neutros. É uma outra definição de neutro num outro momento. Mas não tinha essa distinção, vermelho para menino ou para menina, azul para menino, não tinha isso. E aí o varejo começou a pesquisar. Aí, em 1918, uma revista chamada Earnshaw's Magazine fez uma pesquisa para saber quais seriam as cores mais adequadas para as crianças. E essa pesquisa não revelou muita coisa. Ela disse apenas que eram essas cores clarinhas, que a gente já comentou aqui. No entanto, nessa pesquisa de 1918, ainda aparecia a associação do cor-de-rosa com os meninos e dos azuis com as meninas. Aí, um pouco mais para frente, em 1927, vai haver uma outra pesquisa, dessa vez da Time Magazine, e eles vão fazer uma pesquisa em larga escala nas redes de varejo nos Estados Unidos, nas grandes varejistas dos Estados Unidos, para tentar aferir, né, qual cor seria mais adequada para meninos e qual cor seria mais adequada para as meninas. E a pesquisa, mais uma vez, ficou ali indecisa, ficou sem uma definição.
E aí cada varejista tomou uma decisão diferente. Então a Macy's adotou o cor-de-rosa para as meninas e o azul para os meninos. E aí tempos depois na moda, com outras questões vinculadas ao gênero, a questão de você definir ali os papéis sociais de cada um e vincular isso às cores, você tem um reforço dessa ideia do cor-de-rosa relacionada ao feminino. E aí a gente tem a Jack Kennedy usando lá o terninho da Chanel num tom de cor-de-rosa ali mais pro púrpura, um magenta mais clarinho, e isso vai se consolidando. Mas originalmente a distinção aconteceu no varejo por uma decisão de marketing. E quem ganhou aí essa disputa foi a Macy's, que estabeleceu o cor-de-rosa para as meninas e o azul para os meninos. Você já tinha ouvido falar nisso? Me conta aqui. É claro que hoje a gente está desconstruindo tudo isso, né? Essas associações da cor por gênero, elas estão cada vez mais enfraquecidas, mas como conteúdo histórico é muito interessante, até porque tem aí essas mudanças, né? Eu falei no vídeo sobre o marrom, de mudanças na associação com o marrom, e a gente vê aqui com o cor-de-rosa e com o vermelho também, mais um episódio, né? Mais um capítulo, mais uma ocorrência dessas mudanças de associação, e nesse caso uma mudança também diametralmente oposta, né, do masculino, da força vinculado ao poder, à guerra, ao fogo, ao sangue, para uma cor delicada, suave, frágil, doce, que é a associação mais comum que a gente vê hoje no caso do cor-de-rosa. Me conta aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam, deixem seus comentários e até o próximo vídeo.